Nesta lição, vamos abordar o conceito de justiça divina e fazer uma breve exposição dos fundamentos do juízo de Deus. Quais são os parâmetros que ele utiliza para a execução de seus juízos? Ele não tem um culpado por inocente, ele não vende sentenças e não distribui condenações aleatoriamente. Afinal, é justamente isso que esperamos do juiz de toda a terra. O nosso Deus julga com retidão. O assunto de hoje está muito bom. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD. Estudaremos a lição de número 6, datada do dia 6 de novembro de 2022, e o assunto é a justiça de Deus. Quando eu li esse título, eu lembrei de uma pregação muito antiga do Paul Washer, em que ele sobe num banco de praça e começa a exclamar em alta voz, indagando os seus ouvintes: o que é que vocês preferem? Um Deus justo ou um Deus injusto? Ele repete: o que é que vocês preferem? Um Deus justo ou um Deus injusto? Você, o que é que você prefere? Um Deus justo ou um Deus injusto? A resposta lógica a essa pergunta é que a gente prefere um Deus justo. E Paul Washer respondeu na ocasião de sua pregação: esse é o nosso maior problema. Deus é justo. E diante dele, nós somos transgressores. No seu tribunal, somos culpados de quebrar a sua lei. Portanto, merecemos juízo, castigo, sentença. Se não fosse Cristo Jesus, não estaríamos aqui. Vamos discorrer um pouco sobre a justiça de Deus, não só nos baseando no livro do profeta Ezequiel, mas tomaremos também algumas partes das Escrituras para construir o nosso pensamento, para exaltar, enaltecer, para colocar em relevância a doutrina da justiça de Deus. Amém? O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Salmo de número 18, verso 26. O que é que o texto áureo está querendo nos comunicar? A passagem parece um tanto nebulosa, e é justamente por isso que faremos uma comparação de traduções. Na NVI o texto diz: ao puro te revelas puro, primeira classe de pessoas e primeira ação de Deus no texto. Mas com o perverso reages à altura, segunda classe de pessoas e segunda ação de Deus no texto. Na NTLH lemos: tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Então temos aqui duas classes de pessoas antagônicas: o puro e o perverso, aquele que é mau. Em síntese, o texto está nos ensinando que Deus sabe diferenciar os dois. Deus não confunde, Deus não mistura, Deus não se engana com relação ao ímpio e com relação ao puro. Ainda que exteriormente, ao olho humano, não possa haver nenhuma diferença entre essas duas classes de pessoas, aquele que sonda os corações e conhece o Espírito, conforme diz Ezequiel capítulo 11, versículo de número 5, não se engana, ele sabe diferenciar o ímpio do puro. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 32, o versículo 4 o seguinte: eu gostei desse versículo. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Irmão Murilo, dentro do tribunal de Deus, na distribuição das sentenças, pode acontecer de ele errar? O texto aqui me diz que não. Deus não distribui sentença errada. Ele não se engana. Eita, eu me deixei levar pela aparência. Eu me deixei levar por uma boa obra. Eu me deixei levar por essa ação tão bonita, por essa caridade tão extravagante. Não. Deus conhece o Espírito. Ele vê o que se passa aqui dentro, a intenção, o sentimento, aquilo que tá lá dentro trancado às 7 chaves. E ele sabe separar ovelha de bode, puro de
perverso. E desse modo, acerca da justiça de Deus, que é o assunto da nossa lição, eu já posso adiantar aqui o seguinte: quanto ao justo, é operada a justiça recompensadora. São as facetas da justiça de Deus. Há essa justiça recompensadora concernente ao agir de Deus na vida do puro. A Bíblia diz em Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Veja aí o contraditório de justiça. Não, Deus não é injusto. O que é que o texto está dizendo? Ele é justo. Deus é justo. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ele prova a obra dos puros e ele vê que a obra dos puros tem qualidade e essa obra não fica sem recompensa. A justiça recompensadora de Deus entra em ação. Mas quanto ao ímpio, é operada a justiça retributiva. E eu uso esse termo aqui, justiça retributiva, no sentido de punir o mal. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 3, versículo 11. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Deus não erra quando sentencia o ímpio e Deus não erra quando absolve e abençoa o justo. Não fique enganado aí, dentro dessa situação de injustiça, pensando assim, tá vendo aí, ó, o perverso prevaleceu, tá vendo aí, parece que o ímpio está em vantagem. De jeito nenhum. No tribunal dos homens, o ímpio pode até ser absolvido. No tribunal dos homens, o juiz pode até ser comprado, mas com Deus não é assim. Com o puro, ele se revela puro, mas com o ímpio, com o perverso, o texto diz assim, ele reage à altura. Ninguém ficará sem receber uma justa sentença, ainda que não seja aqui nessa vida. Mas um dia, quando nos encontrarmos com ele, não vai ter engano, não vai ter troca de sentença, não vai ter corrupção. O homem receberá pelo feito de suas mãos. O texto áureo está já deixando isso bem claro aqui. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Vamos falar sobre os agentes do juízo divino aqui, que Deus se utilizou: a fome, a peste, os animais selvagens, a espada, a guerra. São agentes do juízo divino. Deus se utiliza desses meios para punir o seu povo dentro do contexto do Antigo Testamento. E quando ele envia os seus executores, os seus agentes de juízo, ele está mostrando: estou punindo vocês pelo mal que vocês praticaram. A gente vai ver na próxima lição de número 7 que havia um provérbio dentro de Israel: os nossos pais comeram uvas verdes e foram os nossos dentes que desbotaram. Em outras palavras, eles estavam dizendo: quem errou foi eles. E é nós que estamos aqui sofrendo agora a penalidade. Aí Deus vai responder e dizer: de jeito nenhum. O homem que pecar é esse que vai morrer. O filho não herda o pecado do pai, nem o pai herda o pecado do filho. Então, meus irmãos, a Bíblia diz uma coisa muito interessante lá em Naum, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Acompanhe comigo aí. O Senhor é zeloso e vingador. Essa vingança de Deus, ela não pode ser comparada ao sentimento de vingança humano. Não, de jeito nenhum. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Olha só, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E o texto nos diz uma coisa aqui maravilhosa: e ao culpado não tem por inocente. O que eu posso dizer a você aqui dentro da verdade prática? No tribunal divino, as fake news não pervertem o juízo. As provas fabricadas não são aceitas como verdadeiras. Deus não tem um preço, portanto ele não pode ser subornado. Ninguém pode subornar Deus. Olha, Deus, tenho isso aqui para lhe dar. Olha, eu posso lhe oferecer essa riqueza aqui. Eu posso lhe oferecer esse favor aqui. Eu posso lhe dar esse cargo aqui. Não, Deus não tem preço.
ele não pode ser subornado. Não existe, dentro do contexto da corte de Deus, parcialidade, favoritismo e corrupção. Não tem. Então, ele não tem o culpado por inocente. E desse modo nós chegamos à conclusão que a responsabilidade humana é pessoal, pois ninguém será sentenciado de forma injusta. Quando Deus proferir sentença, quando Deus proferir juízo, seja agora ou na vida por vir, ele fará isso com retidão. Ele fará isso baseado em seu caráter justo, em seu caráter em que não há desvio, não há no caráter de Deus maldade alguma. Ele não pode ser tentado pelo mal. Dessa forma, quando o homem receber a sua sentença aqui ou no futuro escatológico, ele não vai ter o que dizer diante do juiz de toda a terra. Ele vai baixar a cabeça, prantear pelas suas más escolhas e receber a condenação de Deus. Nós vamos falar sobre justiça divina e o objetivo da nossa lição foi traçado aqui pelo comentarista e ele segue esse itinerário: identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende e refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós vamos seguir um caminho diferente. Vocês sabem que o subsídio, ele é um adendo ao conteúdo da lição. Então, necessariamente, não nos prendemos aos tópicos. Não seguimos exatamente o pensamento pedagógico da revista, mas não fugimos do assunto. Tratamos do assunto da lição, ampliando seus tópicos e lhe dando conhecimento para em classe você chegar com segurança para ministrar a sua aula. Sabe qual é o itinerário que nós vamos seguir aqui no subsídio? Primeiro, vamos falar sobre a pureza moral de Deus. Segundo, vamos falar sobre a justiça de Deus no livro de Ezequiel. E é aqui onde nós vamos expor a nossa leitura bíblica em classe. E vamos finalizar falando sobre a execução do juízo de Deus. Dentro do nosso primeiro tópico, eu optei por falar sobre a pureza moral de Deus. Porque quando se fala de justiça, primeiro nós devemos falar do juiz. Quem é o juiz que está executando o juízo, que está julgando? Então, Deus é esse juiz aqui que está sentenciando o seu povo no livro do profeta Ezequiel. E é preciso conhecermos os adjetivos, as qualidades, os atributos morais desse juiz. Por pureza moral, referimos-nos à isenção absoluta de Deus em relação a tudo que seja perverso ou mal. Ou seja, em Deus não há maldade alguma. E a sua pureza moral inclui as dimensões de santidade, retidão e justiça. São atributos morais de Deus. Esse é o tripé da pureza moral do Deus ao qual nós servimos. Quando falamos sobre santidade, que é o primeiro mastro, que é o primeiro pilar da pureza moral de Deus, nós entendemos a santidade, quando essa palavra é direcionada a Deus, em dois aspectos básicos. Primeiro, singularidade e segundo, bondade absoluta. Quando falamos em santidade em relação ao homem, nós temos um caminho teológico. Quando falamos em santidade e a palavra ela é direcionada a Deus, nós temos outro caminho teológico. E esse caminho teológico nos leva à singularidade e à bondade absoluta. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo que ele é singular em todos os seus aspectos. E por singularidade, nós entendemos o seguinte, que Deus está totalmente separado de toda a criação. E não são poucos os textos que corroboram com essa assertiva. Veja o que é que diz 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 2. Palavras de Ana. Não há ninguém santo como o Senhor. Então, eu posso... Esse homem aqui é santo, esse homem ali é santo, né? A igreja tem muitas pessoas santas, mas quem é santo como Deus? Ninguém. E é o que Ana está dizendo aqui. Ele é singular. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus.
Olha o que é que diz o livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? E ele vai dizer que, olha os adjetivos, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Ninguém é como o nosso Deus. E a reação adequada do homem à santidade de Deus, ou seja, a esse atributo, a essa qualidade que o separa de todas as suas criaturas, deve ser temor, reverência e silêncio. O Salmo de número 99, o verso 3 ao verso 5, presta um tributo a isso aqui. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade e fizeste em Jacó o que é de direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Ele é separado de toda impureza. Ele é separado de todo o mal. O segundo aspecto de sua santidade é a bondade absoluta. E essa faceta de sua santidade nos revela que Deus ele não pode ser tocado, nem manchado, nem maculado pelo mal que há no mundo. Lembra daquele símbolo do yin yang, né? Que em todo bem há um pouquinho de mal e em todo mal há um pouquinho de bem. Isso não se aplica a Deus. Ele é puro em essência, não pode ser tocado pelo mal. Abacuque 1,13 diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Lá em Jó, capítulo 34, verso 12. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Então, quando você fala de justiça de Deus, a base da justiça de Deus tem como fundamento a sua santidade. Sabe qual é o segundo pilar desse tripé? A retidão. O que é retidão? Retidão é aquilo que é reto. Diz daquilo que não tem desvio. Em Deus, no seu caráter, não há desvios. Não há desvios em Deus. Ele é reto. E a segunda dimensão de sua pureza moral aponta justamente para o seu relacionamento com os outros seres. Deus é reto. Ele age em retidão. E a retidão de Deus, ela é revelada, escute isso aqui, por meio de seus mandamentos, que são a expressão de seu caráter reto. Bíblia Sagrada, os mandamentos aqui revelados, revelam essa pureza moral de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 19, versos 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita. Não há mácula, não há mancha, não há erro em sua lei. Ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você pode confiar em tudo que está escrito aqui. E tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são o quê? Justos. E dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Falar a sua lisura. E trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. É por isso que, se o homem quiser agir com retidão, ele tem só que obedecer ao que está escrito aqui. Andando pela Bíblia Sagrada, o homem andará por um caminho de justiça. Porque os mandamentos de Deus são uma expressão de quem Ele é. Ele é reto. A retidão de Deus em relação às suas ações. Eu acho isso aqui muito bonito, porque as ações de Deus, elas estão em harmonia com a lei que Ele estabeleceu. Então, quando Deus age em suas ações, Ele age, escute o que eu estou dizendo aqui, em suas ações, Ele age de forma reta. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em Gênesis 18, 25, a Bíblia diz: longe de ti fazer tal coisa. Fazer o quê, Deus? Longe de ti fazer tal coisa. O quê? O que é tão espantoso assim que o Senhor não pode fazer? O texto diz: matar o justo com o ímpio.
tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ele age com retidão. O terceiro pilar da doutrina da justiça de Deus, veja, o primeiro é santidade, o segundo, retidão, e o terceiro, justiça. Perdão, vou repetir aqui. O terceiro pilar da pureza moral de Deus é a justiça. Deus não apenas age em conformidade com sua lei, como também administra seu reino de acordo com ela. Isto é, ele exige que outros se conformem a essa lei. A justiça de Deus, guarde só essa definição, significa que ele administra sua lei de forma justa, não demonstrando favoritismo ou parcialidade. Irmão Murilo, eu ainda não entendi. Eu vou lhe dizer que Deus, todas as vezes na história do Antigo Testamento, quando trouxe juízo ou bênção sobre o seu povo, ele agiu baseado nesse pilar: justiça, equidade, fidelidade ao que está escrito. Ele estabelece a sua lei. Olhe, ainda não entendi, irmão Murilo, você vai entender. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e 10. Um dos aspectos da aliança de Deus feita ao povo do Antigo Testamento. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Irmão Murilo, o que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Deus é fiel, que Deus é santo, que Deus age com retidão, que Deus age com justiça. Isso não é uma coisa boa, irmão Murilo? É. Agora me diga você. O texto está dizendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas o texto também está dizendo que ele é fiel para executar os seus juízos. Entendeu? Essa tônica vai ecoar o tópico de número 2 e o tópico de número 3. Eu vou lhe lembrar dessa nota aqui. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas também Deus é fiel para executar os seus juízos. O tópico de número 2 do nosso subsídio vai falar sobre a justiça de Deus no livro de Ezequiel. Estamos estudando o capítulo 14 agora. E dentro do capítulo 14, o autor da lição achou por bem evocar esse tema da justiça divina. Deus está irado com o seu povo. O contexto aqui é de pecado, é de desvio, é de perversão. E os olhos puros de Deus não podem mais, escute, não podem mais contemplar o que está acontecendo em Jerusalém. Qual é o resultado? Ele levanta Jeremias, ele levanta outros homens de Deus, como Ezequiel, para dizer ao povo: o juízo está chegando. A minha sentença já está decretada e ela é irrevogável. Eu vou destruir Jerusalém, vou permitir que o templo seja destruído e permitirei o cativeiro. Podem orar, podem clamar, podem jejuar. Agora eu bati o martelo. É o que Deus está dizendo aqui por meio de Ezequiel aos seus contemporâneos, à sua audiência. Podem clamar, não adianta mais. Dei tempo a vocês, mas vocês não se arrependeram. Dei muitas oportunidades, mas vocês não as aproveitaram. Agora o martelo está batido e o juízo vem aí. Deus está dizendo no capítulo 14, versículo de número 12 ao 23, que seria inútil clamar e orar por Jerusalém nessa situação em particular. Quando olhamos para o livro de Jeremias, que é contexto do livro do profeta Ezequiel, vemos Deus chegando para Jeremias e dizendo assim: não quero mais que você clame por esse povo, porque se você clamar eu não vou lhe ouvir. Meu Deus, Deus está dizendo isso? Tá. Meu Deus. Já pensou Deus dizer isso assim? Já pensou alguém ouvir isso de Deus? Não ore mais por ele. Não ore mais por ela. Sabe o que ele merece agora? Juízo. Porque dei oportunidade e ele não abriu o coração. Não abriu o coração. Meu Deus.
Escute. Jeremias capítulo de número 7 e o versículo de número 16, o texto diz: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está dizendo isso aqui para Jeremias. Jeremias, eu não vou te ouvir mais. Então não ore mais a mim. Meu Deus do céu. Eu tenho um exemplo aqui, eu lembro de um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas tem um exemplo aqui de um irmão que Deus falou tanto com ele, dizendo assim, olha, eu não vou dar detalhes assim, porque teus familiares, eu não vou dar detalhes, mas Deus usou diversas pessoas para dizer a esse irmão, a ele o seguinte: fica na minha casa, rapaz. Eu não te aceito, não aceito você aqui na igreja e você lá no mundo. Não aceito você usar seus dons aqui e usar seus dons lá. Aí teve um congresso de jovens, assim, que Deus usou uma pessoa para ele e disse assim, olha, eu amo muito você, mas não tenho me agradado de onde esses pés têm andado. E quando foi no outro dia, Deus usou mais uma pessoa para falar com ele, dizendo assim, eu lhe amo muito. Agora, se você for, eu não te livro. Terminou o culto, ele foi para uma atividade no mundo. E nessa atividade tinha um camarada lá que foi matar outra pessoa, uma bala perdida, pegou nele e ele morreu. Então chega um momento que Deus disse assim, olha, eu estou dando uma oportunidade, mas a oportunidade, a porta fecha uma hora. Uma hora eu venho aqui e rodo a chave. Deus estava dizendo a Jeremias, eu já rodei a chave aqui. Não adianta mais. Então, o que Deus disse a Jeremias, ele está dizendo agora por meio de Ezequiel. Se o povo de Jerusalém e Judá estava ouvindo essa resposta dura da parte de Deus, agora os exilados também ouviriam essa mesma resposta por meio de Ezequiel. Deus, ele vai até mais além da resposta que dá a Ezequiel, porque ele diz o seguinte, a presença de homens justos como Noé, Daniel e Jó não mudariam a realidade do juízo que eu já decretei. De fato, Deus está dizendo, eu bati o martelo, Ezequiel. E é quase certamente aqui, presta atenção, olha para cá. Quase certamente aqui, estes homens representam os antigos exemplos de piedade na tradição hebraica. Você vê, a audiência de Ezequiel conhecia a história do dilúvio, eles sabiam quem era Moisés, quem era Noé. Eles sabiam quem era Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé era um homem justo, um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Em outras palavras, ele andava com Deus. Essa geração aqui de Ezequiel conhecia o belo exemplo de Jó. E Jó era conhecido como um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas parece que eles estavam apegados à passagem lá de Gênesis 18, que Deus disse assim, olha, se tiver um justo lá no meio da cidade, eu não vou destruir a cidade. E Deus está dizendo aqui, ainda que esses homens estivessem na cidade, eu livraria eles, mas não livraria a cidade. O texto até cita Daniel, e alguns aqui fazem uma confusão, dizendo assim, era Daniel profeta, e outros dizem, não, era um personagem, um rei do Antigo Testamento, ou uma figura cananita, um homem muito piedoso, blá, blá, blá. Eu creio que era Daniel profeta, eu creio assim. Naquele tempo, Daniel já era um exemplo de vida piedosa. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Daniel já era um exemplo de piedade. Deus está dizendo, pode estar, Ezequiel, diga o povo, pode estar Noé, pode estar Jó e pode estar Daniel. Já bati o martelo, não volto atrás. Meu Deus. E por último, eu vou dizer algo aqui aos irmãos. O juízo de Deus não é sem fundamento. Não é. Ele vai fazer questão de dizer isso. Capítulo 14, versículo de número 23, a parte B, diz assim. Deus está dizendo a Ezequiel, você vai dizer ao povo o seguinte. Não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Isso que eu estou fazendo aqui, Ezequiel, o juízo que eu vou executar, não é sem razão, eu tenho meus motivos.
eu tenho as provas que preciso para emitir condenação a Jerusalém. Olha os agentes do juízo de Deus. A Bíblia diz em 14:21 de Ezequiel: pois assim diz o Senhor soberano, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. E eu acho interessante que os profetas do Antigo Testamento, nas suas profecias, eles eram extremamente escriturísticos. Irmão Murilo, o que é que você está querendo dizer com isso? Quando um profeta emitia um juízo, quando ele transmitia um oráculo, você pode ver que aquilo que Deus revelava a ele tinha ligamento com o concerto registrado no Pentateuco. Vê só, primeiro juízo, a fome. Deus iria interromper o sustento de pão e acabaria com a vida dos homens e dos animais. Tanto Jeremias quanto Ezequiel falaram sobre isso aqui. Mas aconteceu conforme o que estava estabelecido na lei. Se você ler Deuteronômio 28, 15 ao 20, 38 ao 40, 50 ao 57, você vai ver que Deus já tinha estabelecido isso. Se o meu povo se desviar de mim, eu vou enviar a fome. Eu vou fazer com que a colheita não dê certo e o povo vai viver em miséria. Segundo juízo, os animais selvagens. Ezequiel profetizou esse juízo sobre Jerusalém, mas isso aqui já estava registrado na lei. Lá em Levítico 26:22 diz: mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que seus caminhos ficarão desertos. Terceiro juízo, a espada, uma referência à guerra. Olha o que é que diz. Ezequiel está profetizando as Escrituras. Olha o que é que diz Deuteronômio 28, 49 ao 52. O Senhor trará de um lugar longínquo, tem tudo a ver aqui com o que aconteceu, vindo Nabucodonosor destruindo Jerusalém. O Senhor trará de lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como uma águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Deus está dizendo, desobediência, isso aqui é o meu juízo, a guerra. E por fim nós temos a peste. Até porque pessoas morrendo e cadáveres em decomposição não faziam parte de um lugar agradável para se viver, né? Não fazem parte de uma cidade sitiada, um lugar saudável para se viver. A peste, a enfermidade, a doença são os agentes do juízo de Deus. Como é que eu posso aplicar, irmão Murilo, esse tópico aqui em classe? No Antigo Testamento, Deus punia as pessoas geralmente ainda em vida. E os agentes do juízo de Deus estão aqui. No Novo Testamento, nós temos uma revelação de uma condenação ainda pior. A Bíblia, ela diz em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de eterna. Presta atenção aí. Eterna. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Ele vai explicar o que é essa destruição eterna. Não é a aniquilação do corpo. Morreu e Deus foi lá e destruiu e acabou. Não, ele vai mostrar o que é essa destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eternidade sem Cristo. Não poderia ter uma pena pior do que essa. O homem está debaixo dessa condenação. Todos pecaram, é o que diz Romanos 3:23. E aí? Como nos livrar dessa condenação agora? Nossos pais na fé podem nos livrar? Não. Nossos pais não podem fazer isso. Boas obras? Também não. Nossas obras são como trapo de imundícia. É como a veste de um leproso ou um pano manchado de fluxo de sangue. Isso é nossas obras. Mas ter uma família tradicional na igreja? Isso sim. Também não. E dinheiro? Não. E cargo? Não. E ser batizado na Isaac? Também não.
Agora, e visitar os cultos? Também não. Somente Jesus pode nos livrar da condenação eterna. Só Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sabe o que é que o texto está dizendo aqui, quando eu coloco ele no contexto daquilo que estamos falando? Que a justiça de Noé, de Jó e de Daniel eram impossíveis de livrar o homem pecador. Mas a justiça de um homem aqui, de Jesus Cristo, que pode, aleluia, aleluia, nos alcançar e nos livrar de eterna destruição. É graça. É tudo por meio de Cristo. O terceiro ponto vai falar sobre a execução do juízo de Deus. Escute aqui. Há um parâmetro para Deus estabelecer a sua sentença. Quando Deus condenou a geração de Ezequiel, ele tinha provas ali indefensáveis. Dentro da nossa dispensação, a dispensação da graça, o período da igreja, o Novo Testamento agora, há um parâmetro ou parâmetros que Deus se utiliza para sentenciar todos os homens. No Murilo, quais são esses parâmetros? Esses parâmetros, eles enaltecem a justiça de Deus. Ela atua firmada nesses princípios. Primeiro, o juízo de Deus é conforme a verdade. Quando o apóstolo Paulo falou em Romanos 2:2 que ele julga segundo a verdade, ele está fazendo uma referência à palavra. A palavra. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. E Deus usa a sua palavra como critério de juízo. Nada mais, nada menos que a própria palavra de Deus. E esse padrão ele não varia. Ele será o mesmo. Seremos julgados segundo a verdade. Segundo, o juízo de Deus é sem acepção de pessoa. A Bíblia diz isso lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. E sem acepção de pessoa, essa expressão, ela implica que Deus ele não é influenciado. Deus não é influenciado, ele julga sem acepção de pessoa. Ele não seu juízo, seu julgamento não é afetado pelas características externas de uma pessoa. Preto, branco, pobre, rico, letrado, indouto. Isso não embaça o julgamento de Deus. Ele julga sem acepção de pessoa. É filho de uma pessoa importante. E que importa? Ele julga sem acepção de pessoa. Nada pode desviar, embaçar, escute isso aqui, intimidar o justo juiz de toda a terra. Nada pode corromper o juízo de Deus. Ele julga sem acepção de pessoa. Você devia tremer diante disso aqui. Terceiro, o juízo de Deus será conforme as obras. Olha o que é que Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 2, versículo 16. Ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Não é bem esse texto aqui, eu li o texto errado. O texto é Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo de número 6. Tu achar aí primeiro do que eu, leia em voz alta em nome de Jesus. Achou? Já está lendo? 2:6 diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras.
E obra é todo e qualquer comportamento humano, inclusive palavras. E eu vou mais além, inclusive os pensamentos, os segredos do coração. E aí sim entra Romanos 2:16. O juízo de Deus será de acordo com a revelação e o conhecimento que se tem dele. Note essa referência em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. É por isso que ele diz, que Tiago diz o seguinte: muitos de vós não queiram ser mestres, porque vocês devem saber disso, nós receberemos maior juízo. Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Presta atenção, olha para mim aqui. Presta atenção aqui como Deus não vai julgar esses charlatães da fé. Esses líderes, mega líderes aí, que levam o povo para o inferno por meio de falsas doutrinas, receberão mais duro juízo. Então o juízo de Deus, ele tem essa severidade baseada em revelação e conhecimento. São os princípios que regem, que norteiam a execução do juízo de Deus, conforme a verdade, sem acepção de pessoas, baseado nas obras e conforme de acordo à revelação e conhecimento que se tem dele. São alguns princípios aqui que mencionei, há outros, mas não me cabe aqui mencionar. Os alunos da ferramenta EBD terão uma explanação mais ampla da justiça de Deus, baseada na perspectiva de Walter Brunelli e de um escritor norte-americano pentecostal. Você vai ver aqui, depois do subsídio aí, depois da conclusão, os alunos da ferramenta EBD terão esse adendo: leia, é importante. Mas concluo dizendo, existem dois compromissos que ninguém pode escapar: morte e juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Faço uma ressalva no caso daqueles que serão arrebatados, quando falo da morte. Mas o juízo, os justos estarão perante ele no tribunal de Cristo, e os ímpios estarão diante dele no grande trono branco. Então ninguém vai escapar do juízo de Deus. E a pergunta é: você está preparado? Não. Eu acho que a pergunta melhor seria: você está em Cristo? Se faça essa pergunta, professor. Leve seus alunos a um momento de reflexão agora. Você está em Cristo? Você tem certeza de salvação? Essa pergunta é crucial. A Bíblia diz em Romanos 8, 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, toda justificação, toda autojustificação não tem valor algum. Agora, quando Deus justifica, não tem acusação e não tem condenação que se sustente. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Mérito dele. Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Somos carentes de Jesus e necessitamos dele, e é por meio de seu sacrifício expiatório e só por meio dele nós podemos entrar no trono da graça. Última palavra que deixo aqui para os irmãos, deixe para seus alunos em classe: não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. Ele é fiel para cumprir promessas e Ele é fiel para executar os seus juízos. Espero que você tenha, eu vou terminar em um tom menor aqui, né? Espero que você tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.